Vamos então dar sequência aos nossos estudos na carta aos Hebreus. Nós estamos estudando Hebreus 11, já faz algum tempo, e nós chegamos agora ao versículo 16. Mas é importante lembrar o seguinte: o nosso trecho vai do versículo 13 até o 16. Esse é o bloquinho que estamos estudando, do 13 ao 16. Então está aqui o 12, do 13 ao 16. Então nós vamos ler o versículo, os versículos todos, e aí eu vou lembrar os irmãos da divisão que nós fizemos, para que os irmãos acompanhem, se recordem e acompanhem melhor aí o que eu estou explicando. Então primeiro vamos ler o texto, Hebreus 11, de 13 a 16. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, acho que é a mesma versão, é a mesma versão. Eu vou ler aqui no meu computador. Isso aqui está... Isso aqui é para um anão, tem que usar isso aqui. Aqui não está subindo. Não, mas deixa assim mesmo. Tem outro desse? Se tiver, ajudaria. Então eu vou lendo aqui então agora, os irmãos acompanhem a leitura aí. Fala assim: todos estes morreram na fé. Aqui estes, os irmãos se lembram, são os patriarcas, tá bom? Os patriarcas. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então nós olhamos para esses 4 versículos e nós dissemos, os irmãos vão se lembrar, aí já faz um tempinho, né? Porque tivemos algumas semanas que eu não estive aqui, mas nós dissemos que a fé, esse capítulo todo fala da fé. Fala que a fé, esse trechinho mostra que a fé abrange 3 compreensões. Ou seja, o homem de fé, ele compreende 3 verdades. Ele compreende 3 coisas. Então é isso que esse trechinho aqui mostra. Obrigado, Cláudio. Isso aqui pode levar... Pode vender esse aí para algum departamento infantil. Aí lá arruma, né? Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado. Então, esse trechinho nosso, ele pode ser abordado de outras maneiras também, desde que você não fuja do significado das palavras que estão aqui, é claro, né? Tem que respeitar o significado do texto, mas a forma de abordagem, a forma de dividir o texto, de olhar o texto, a forma que eu escolhi foi verificando, mostrando que o homem de fé, ele tem 3 compreensões. Então, primeiro, ele compreende que há promessas que se cumprirão além desta vida. Essa é a primeira compreensão que nós já estudamos e que está no versículo 13. Pedro, coloca o 13 lá. O homem de fé compreende que há promessas que se cumprirão além desta vida. Então isso é importante por quê? Porque estende a nossa existência para além da experiência aqui. Então isso é muito importante. O Senhor nos fez promessas para aqui e para além disto aqui. E as nossas promessas mais ricas estão para além disto aqui. E o homem de fé entende isso. O homem sem fé entende isso? Claro que não. Ele quer promessa só para aqui, né?
Ele quer promessas de prosperidade, de sucesso, de riquezas. Ele só pensa neste mundo aqui. O coração dele está aqui, tudo que ele ama está aqui, a herança dele está aqui. Então, se ele quer uma promessa, ele quer uma promessa para isso aqui. O homem de fé não. Ele entende que há promessas que se cumprirão além desta vida. Então, aí o versículo 13. Todos estes morreram na fé. Ou seja, eles morreram crendo. Eles morreram mergulhados na fé. Eles, note bem, sem ter obtido as promessas. Mas Deus prometeu a eles o quê? Deus prometeu aos patriarcas uma terra. A terra da Palestina, a terra de Canaã, que não chamava Palestina na época, Palestina só depois que veio esse nome. Mas a terra de Canaã ele prometeu para os patriarcas. E eles morreram sem ter a terra. Mas eles entendiam. Isso vai se cumprir no futuro. Um dia eu vou ressuscitar e eu tomarei posse da herança que o Senhor me prometeu. Um dia o Senhor Jesus reinará em toda a terra e os patriarcas estarão sentados com ele à mesa no reino de Deus, de acordo com o que Jesus falou em Lucas 13. Um dia o Filho do Homem estará sentado à mesa no reino de Deus e os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, estarão sentados com ele nessa mesa. Então é muito lindo ver isso. Eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Já imaginaram? Promessas, inclusive, físicas, materiais. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, dizendo, olha, por enquanto, eu sou estrangeiro, eu moro em tendas, mas haverá o dia em que essa terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, essa terra será minha casa definitiva. Eu vou morar aqui no reino do Messias. É a escatologia bíblica. A Bíblia fala que um dia o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino e regerá as nações com cetro de ferro. E é nesse dia que essas promessas vão se cumprir. Os justos, os mansos herdarão a terra. Claro, depois vem o novo céu, nova terra, tudo mais, né? O que a gente não pode pensar, que eu sempre friso aqui, é que a nossa herança é só no céu. Não pode pensar isso. Eu vou para o céu quando eu morrer. Isso é só metade do caminho. A nossa herança é uma herança que envolve a ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que o que é salvo em mim não é só minha alma. O que é salvo em mim é o meu corpo também. Então um dia, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, ele fala que nós vamos ressuscitar dentre os mortos. E aí nós estaremos com o Senhor no seu reino. É a primeira ressurreição, reinaremos com Ele sobre a terra. E esse reinado será um reinado maravilhoso, o reinado do Messias. E essas coisas então vão se cumprir. Tudo que Deus prometeu aos patriarcas, e eles morreram sem ver, isso vai se cumprir. Depois disso, o Senhor fará novas todas as coisas, e haverá então novo céu e nova terra. E aí é o fim de tudo, ok? Mas não pense que a nossa herança é o céu apenas. O céu é um pedaço só, é uma parte. Nós temos a ressurreição e todas as demais promessas que a palavra de Deus ainda menciona. E já falei sobre isso bastante aqui, não vamos falar mais. A segunda compreensão do homem de fé está nos versículos 14 e 15. E a segunda compreensão é a seguinte: a pátria presente é provisória. Essa é a segunda compreensão. O homem de fé entende, ele sabe que a pátria presente é provisória. Nós estamos aqui como estrangeiros e peregrinos. O que temos aqui agora é temporário. Ninguém vai desfrutar do que tem aqui para sempre. Isso não vai acontecer. A nossa herança definitiva não está aqui. Isso é provisório. Então vejam o 14 e o 15. Porque os que falam desse modo, que modo que é? É do versículo anterior. Eles confessavam que eram peregrinos. Então os que falam desse modo,
os que confessam, os que admitem que são peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria. Eles sabem que a pátria deles não é esta aqui. Para que eu vou estar procurando uma pátria se eu já estou nela? Não tem sentido. Eles diziam, eu sou peregrino. Por quê? Porque sabiam, eu não estou na minha pátria ainda. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se a pátria que eles estavam procurando era a pátria de onde eles vieram, os patriarcas, a pátria de Ur dos caldeus, era fácil voltar. Mas não era isso. A pátria deles não era aqui. A pátria deles aqui era provisória e eles entenderam isso. Então o homem de fé entende isso. A pátria presente é provisória. E já estudamos isso aí, já falamos bastante, mostrei vários textos para vocês. Está tudo gravado, né, pastor? Está tudo gravado, vocês podem olhar na internet. Pode perguntar, às vezes alguém pode perguntar, mas o que significa esse versículo 14? Eu queria entendê-lo melhor e tudo mais. Está tudo explicadinho lá na internet, não dá para explicar agora. Está tudo explicadinho lá já, com os detalhezinhos todos, textos paralelos, passagens bíblicas que reforçam o que a gente está falando, tudo mencionado ali, você pode ver com tranquilidade na sua casa depois. Agora, a terceira compreensão nós não estudamos ainda. A terceira compreensão é a seguinte, versículo 16. A terceira compreensão é a seguinte: existe, o homem de fé compreende que existe uma cidade perene que Deus preparou. O homem de fé compreende, ele entende isso também, a terceira compreensão dele. Ele compreende que existe uma cidade perene que Deus preparou. Ele entende isso. Ele compreende, ele aceita isso. Existe uma cidade perene que Deus preparou, versículo 16. E aí vem, olha aqui como é fácil, claro. Diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles entendem que Deus preparou uma pátria superior para eles, uma pátria perene. Então está aí o versículo 16. Fácil de entender o versículo 16? Olha aí. Não é um versículo difícil, mas eu quero destacar alguns detalhezinhos para vocês, para que a compreensão dele seja melhor. Então começa assim, olha como começa. Mas agora, diz o texto, aspiram à pátria superior. Como assim? Agora eles aspiram à pátria superior, agora. Por que falar agora? Depois que eles morreram. Eles estão lá no céu, querendo uma pátria superior? Será que é isso? É estranho, né, esse agora aí, né? Esse agora. É que esse agora que aparece aqui é a palavra agora mesmo na língua original. Na língua original, a palavra agora é a palavrinha de 3 letras, a palavrinha nin. Nin significa agora. Esse é o sentido normal. Mas esse agora não tem o sentido temporal. Esse agora tem um sentido histórico. Esse agora é o agora na história deles. Entenderam isso? É o agora na história dele. Então não é um agora no sentido temporal. Eles agora estão lá no céu aspirando uma pátria. Não é isso. É um agora na história deles. No tempo em que eles viveram a sua história, é nesse agora que o texto se focaliza. Eles aspiravam, né, seria por assim dizer. Naquele agora deles, eles aspiravam a uma pátria superior. É que o autor de Hebreus, ele usa o agora desse jeito. Ele usa o agora no sentido histórico. Quer ver? Dá uma olhadinha. 8:6. Pedro, coloca o 8:6. É um agora histórico. Engraçado, não é isso? Mas existe isso em Hebreus. É um agora histórico. Não é que eles estão no céu, não vai fazer doutrina aí, hein? Lá no céu eles estão agora aspirando uma pátria. Não é, pode até estar, né? Mas esse texto não fala isso. 8:6, Pedro. O que diz o 8:6?
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. A carta foi escrita no ano 68. Só no ano 68, Jesus obteve um ministério excelente? Falar agora, com efeito, obteve? Claro que não. É o agora histórico. Lá quando Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado, é nesse agora que ele está se focalizando. É um agora histórico, ok? Não é o agora temporal. Tá bom? Isso é normal acontecer. O autor de Hebreus usa assim. Mas tem outra ocorrência aqui. 12:26. 12:26. Vamos ver se também tem um agora histórico aí no 12:26. A Bíblia tem essas coisas, viu? E tem que entender direitinho para não fazer confusão, né? É a nuance das palavras, né? Um agora histórico. 12:26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Agora? Isso ele já falou faz tempo. Não é o agora temporal, é o agora histórico. Tá? Então é uso diferente do agora. A gente também usa o agora de jeito diferente, não usa? Eu estava pensando, quando eu estava estudando esse texto aqui, eu pensei no uso que nós, no Brasil, não sei se lá em Portugal também tem esse uso, João, ou em outros países de língua portuguesa tem esse uso, mas nós usamos o agora, às vezes, num sentido contrastivo. Eu vou falar uma frase e vocês vão entender. Eu digo assim para vocês: olha, eu não compraria esse carro. Agora, se você quer comprar, esse agora significa tempo? Não. Significa mas. É um sentido contrastivo. Lá em Portugal fala assim também? Fala. Olha aí, é um fenômeno da nossa língua. Se for traduzir para o inglês, fica estranho, né? Vai colocar now. Mas não pode ser. Como assim agora? É uma palavra que tem um sentido predominantemente de tempo, mas que a gente usa num sentido de contraste. É interessante isso na língua. E temos que entender isso. Se eu for traduzir literalmente do português para o inglês, o americano talvez não entenda. Vai fazer confusão danada. Eu estou só dizendo, olha, se você quer comprar, o problema é seu. E eu uso agora para falar assim. Então nós temos que tomar cuidado com a linguagem. O que ajuda a gente? Quando eu estou estudando a Bíblia, o que ajuda muito, é um conselho que eu dou para vocês que estão aqui na quarta-feira, porque gostam de estudar a Bíblia. Nós estudamos bastante aqui a Bíblia, e nesses detalhezinhos. O conselho que eu dou, em vez de comprar, às vezes você pode, não é que não pode comprar e é bom comprar. Mas em vez se você tem que optar entre livros devocionais e comentários exegéticos, compre comentários exegéticos. Entenderam? Eu vou comprar uma biografia. Eu tenho dinheiro para comprar um livro só e tem a biografia do Charles Spurgeon e tem o comentário exegético de João. Compro o comentário exegético de João. Se tiver que optar, é melhor. Por quê? Porque o comentário exegético ele explica essas coisas. Ele vai mostrando o sentido das palavras e você entende melhor o texto. É importante entender o texto? Sim, por quê? Porque o texto é a palavra de Deus. Eu tenho que entender o que Deus está falando. Claro que eu entendo lendo português, é lógico, mas eu vou entender melhor. Eu vou entender muito melhor se eu tiver um comentário exegético. Então é um costume que temos que desenvolver. Então muita gente compra, devocionais diárias, é legal, né? Mas o melhor mesmo é um comentário. Aí você lê a Bíblia, lê o comentário sobre aquele versículo e, agora entendi bem, vou aplicar isso aqui à minha vida. Então isso é importante. Muito bem, vejam a sequência aí. Volta lá, Pedrinho, volta lá. Mas agora aspiram. O que é aspirar? O que é aspirar? Procurar. Quem tem outra definição?
Almejar. Tem outra tradução aí? Desejar. Eles desejam. Olha, oi? Aguardar. Está aguardar aí na sua? King James está aguardar? Não, mas... não, mas o melhor mesmo é a ideia de desejo. É um desejo forte. Quer ter uma ideia da força dessa palavra? Ela pode ser usada de modo negativo também. Em 1 Timóteo 6,10. Para vocês terem uma ideia do que ela significa em termos de desejo. A força que ela tem como desejo. Olha 1 Timóteo 6,10. Pedrinho, coloca lá, porque essa palavra que aparece aqui, a palavra aspirar, é uma palavra muito forte em termos de desejo. É um desejo muito forte. Tanto que ela foi traduzida de um jeito que até assusta um pouco a gente aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pastor, me avisa se eu estou saindo fora do campo de... Olha, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é ruim? Dinheiro é ruim? É ruim dinheiro? Então vocês podem dar tudo para mim, porque eu jogo fora para vocês. Claro que dinheiro não é ruim. Dinheiro é uma bênção de Deus. Agora, o que é ruim aqui? O amor ao dinheiro. Aí é ruim. Aí isso é ruim. O dinheiro é como uma faca. A faca é ruim? Não, depois você faz com ela. Não tem maldade nenhuma na faca, nem no dinheiro, nada disso. Mas o amor ao dinheiro aí complica. Note bem, e alguns nessa... Sabe que palavra é essa aqui? Desejo é a palavra que aparece aí. Agora, cobiça é a palavra de desejo forte ou fraco? Já viram alguém que cobiça? O zoinho fica até pequeno assim, ó. É um desejo forte. Aqui no português traduziram como cobiça, que é um desejo muito intenso. A pessoa fixa a mente naquilo. Ela quer demais aquilo. Ela cobiça aquilo. Então aqui, no texto que está diante de nós, o texto está falando que esses homens, eles aspiravam, ou seja, eles tinham um desejo muito forte. Olha que linda que é a fé. A fé é assim. A fé tem uma... Eu vou falar uma coisa engraçada, meio contraditória agora. Mas a fé tem uma cobiça santa. E qual é a cobiça santa da fé? A pátria. Olha que contraste, hein? A fé tem uma cobiça santa. O homem de fé, ele tem uma cobiça no coração dele. Mas não é uma cobiça feia como essa aqui. Porque a palavra cobiça tem uma conotação feia, né? Eu estou dando a palavra cobiça uma outra conotação. É uma conotação bonita. É um desejo ardente, santo. Ele cobiça uma pátria. Nós somos assim? Olha para você, seu coração. Olha para o seu coração agora. Quais são suas cobiças? A pergunta dura essa, não é? Eu fiz essa pergunta agora, até eu tremi aqui, porque eu falei, meu Deus, nem tinha pensado nisso antes, estou pensando agora. Quais são as minhas cobiças? O que eu cobiço? Qual é o meu desejo ardente, forte? Onde eu fixo meu olhar dizendo, eu quero isso? Aqui o texto mostra, o homem de fé, ele aspira uma pátria. Muito bonito isso. Senhor, nos ajude, né? O que nós fazemos diante de uma coisa dessas? O que nós fazemos? Senhor, me ajude para que eu mude um pouco o foco da minha vida. Eu estou muito centrado nas coisas daqui, demais. Eu só penso nas coisas daqui o tempo todo. Todas as minhas preocupações, meus amores, meus desejos, é só aqui. Me ajuda a mudar esse foco.
Essa mente de incrédulo, de ateu, de gente materialista que crê só no que vê, me ajuda a me livrar disso e me dá uma perspectiva mais bíblica, mais autor de Hebreus, mais patriarcal, né? Dos santos patriarcas, para que eu cobice, para que eu deseje as coisas celestiais, as coisas do Senhor, as promessas que hão de vir. Me ajude nisso. Nós temos que nos preocupar com isso, com a análise do nosso coração e ver o que nós realmente amamos. Bom, vejam a sequência então. Mas agora aspiram a uma pátria, aqui diz, uma pátria superior. O que é superior aqui? Superior, a palavra que aparece aqui, vocês não vão esquecer nunca mais. É a palavra Creiton. É algum caipira que mora em Minas Gerais, né? Chama Creiton. E o pior é que a palavra é essa mesmo, né? A palavra Creiton significa superior. Tem aqui na igreja algum Creiton? Tem não? Tinha um Cleiton. Tem o Mateus, o apelido dele é Cleiton, né? Não, mas esse aqui é Creiton mesmo. Esse aqui é de Grão-Mogol mesmo. Esse aqui é de Minas Gerais mesmo. Esse aqui é Creiton mesmo, que significa superior, ou superior aqui, no caso, superior não é de mais alto. Superior significa melhor. Creiton aqui, ó, superior, Creiton é melhor. E é assim, note bem, no livro de Hebreus, essa palavra é muito comum, porque o livro de Hebreus faz uma comparação entre o judaísmo, que tinha sido abandonado pelos crentes que estavam lendo a carta, e o cristianismo, que era visto como uma fé superior, melhor. Então, por causa disso, o livro de Hebreus mostra em muitos momentos essa palavrinha Creiton, palavrinha superior. Dá uma olhadinha, quer ver? Ó? Olha o capítulo 7, o Pedro vai olhar lá para nós. Olha o capítulo 7 e veja o que é. Aqui está comparando o judaísmo e o cristianismo. Veja em que o cristianismo é melhor. No 7:19. 7:19. Pedrinho, vai lá. Em que o cristianismo é melhor? 7:19. Olha aí. Onde aparece a palavra Creiton? Aí nesse versículo. Olha aí. Comparando, aqui como o autor de Hebreus faz, o judaísmo e o cristianismo. O que o cristianismo tem de melhor? Uma esperança superior, Creiton. Qual era a esperança do judaísmo, né? É até difícil detectar a esperança judaica, né? Eles tinham esperança de uma libertação meramente política, né? Não tanto talvez do pecado, talvez isso. Nós temos uma esperança superior. Veja o 7:22, Pedro. Veja aí vai aparecer no 7:22. Tem uma coisa a mais, que o cristianismo está acima. Sumiu. 7:22. Aí. O que é superior aqui? Cristianismo e judaísmo. O que o cristianismo tem de superior? Uma aliança. Uma aliança superior. Porque a nova aliança, ela envolve escrever a lei no coração da pessoa. A velha aliança escreveu a lei numa tábua de pedra, em tábuas de pedra. A nova aliança escreve no coração. A nova aliança dá o Espírito Santo, a velha aliança não dava. Paulo falou: vocês receberam o Espírito Santo porque creram em Cristo ou por causa das obras da lei? Óbvio, pela fé em Cristo. A nova aliança dá o Espírito, a velha aliança não dava o Espírito. Então, por isso, a aliança do cristianismo é superior. Veja o 8:6. 8:6, Pedro.
várias coisas superiores. 8:6. Aí já foi a aliança superior, mas tem outra coisa aí. Aí fala da aliança superior, mas fala de algo mais superior. O que é? Hã? Não. Olha o finalzinho. Olha o Creiton lá. Superiores promessas. O cristianismo tem promessas superiores. Olha o 9:23. Está cheio de Creiton em Hebreus. Está cheio de Creiton em Hebreus. Hebreus é o livro dos Creiton. 9:23. O que é superior aqui? Olha lá o finalzinho, né? Os sacrifícios superiores. Que sacrifícios superiores? É o sacrifício de Cristo. Está usando aqui um plural de retórica. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício de animais. Não dá nem para comparar. E por último, 12:24. Em que o cristianismo é superior ao judaísmo? Você falar isso para um judeu, vai ficar bravo, hein? Você mostrar essa listinha para ele, ele vai ficar com raiva do livro de Hebreus. Vai atacar você, falar, não, você está dizendo que a sua religião é melhor que a minha? Então, fala assim, olha, esses versículos falam que a minha religião é melhor que a sua. É superior. Vai ficar bravo. Não é para falar assim também, né? A gente fala de um jeito, né? Mas fala. Bom, 12:24. 12:24. O que é superior aqui? Não. O que é superior aí? A fala. A fala é superior. Aqui fala que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. O que o sangue de Abel falava? O que o sangue de Abel falava? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O que ele falava? Eu quero justiça, quero vingança. E o sangue de Cristo fala o quê? Perdão. O sangue de Abel falava vingança. O sangue de Cristo fala perdão. Perdoa. Lava, purifica. Coisas superiores. Então é muito interessante essa palavrinha em Hebreus, viu? Dá para fazer uma tese em Hebreus só com a palavrinha Creiton. Esse apóstolo Creiton aí. O Creiton aparece quantas vezes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 7 vezes nessa listinha que eu fiz aqui. E temos também uma pátria que é Creiton também. Aí, superior. Aguardamos uma pátria superior, melhor. Agora, na sequência, volta lá, Pedrinho, no 16, por favor. Na sequência, existe uma cláusula explicativa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela é superior e aí explica. É interessante ver isso aqui. Por que ela é superior? Ela é superior porque ela é celestial. Ah, pastor, então é o céu mesmo. O senhor está se contradizendo agora. Ele falou que não é o céu, que o fim de tudo não é o céu, não. É que é assim. Celestial pode ter o sentido espacial. Eu falo um objeto celeste. Claro, aí é um objeto que está no céu, né? Um corpo celeste é um corpo, é um astro, né? Mas celestial não tem o sentido só espacial, tem o sentido também de natureza. Algo pode ter uma natureza celestial e estar aqui. Por exemplo, o autor de Hebreus fala assim, que nós somos objetos, somos alvos da vocação celestial. Essa vocação foi onde? Foi aqui. Não foi aqui? Você foi chamado aonde? Você estava em Marte? A sua vocação foi aqui. Mas a sua vocação foi celestial. E aconteceu aqui. Você estava na terra, né? Pastor Thomas lá em Minas. Até em Minas teve a vocação celestial, né?
E é a fonte, né? A fonte é celestial, mas e a natureza dela, né? Ocorreu aqui na terra, mas é celeste. Outra coisa interessante, a Jerusalém que desce dos céus em Apocalipse, e ela vem e se fixa na terra, ela deixou de ser celestial? Não. Ela desce do céu como noiva enfeitada para o seu esposo. O anjo fala, olha, esse aí é o tabernáculo de Deus com os homens, e ela está lá no novo céu e na nova terra, e ela é chamada de celestial. A natureza dela é celestial. Tem um versículo interessante, é um mistériozinho que tem, né? Que está em 9:23. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, como isso aqui deixa o cabelinho branco, né, dos teólogos aqui, né? Olha o 9:23. Pedrinho, acha para nós lá. 9:23. Olha aqui, ó. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Quais eram essas figuras das coisas que se acham nos céus? Aqui está falando do tabernáculo. Lembra o tabernáculo? O tabernáculo judaico tinha vários móveis e utensílios. E esses móveis e utensílios todos eram símbolos de coisas celestes. E esses móveis e utensílios, e todas essas coisas que haviam no tabernáculo e no templo, tudo isso era purificado com sangue do quê? Sangue de boi, sangue de ovelha, sangue de animal. Foi assim, quando o tabernáculo foi feito, tudo foi purificado com sangue de bicho. Agora, olha só. As figuras das coisas que se acham nos céus, esses objetos todos aí que são figuras, são símbolos, foram purificados com sacrifícios assim. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Ué, como assim? Como assim? Lá no céu tem impureza? E essas impurezas têm que ser purificadas com o sangue de Jesus, que é um sacrifício superior? Como no céu vai ter impureza? Como é que explica isso? Eu já vi cada explicação que vocês não acreditam. Já escutei cada uma. Que fala que o diabo estava no céu, então o diabo lá no céu ele sujou tudo, ele entrou com o pé sujo, não sei, e não limpou o pé para entrar, e teve que purificar. Gente, cada coisa. Não, são os anjos perversos que sujam tudo. Então os anjos foram purificados. Os anjos maus foram purificados. Pensa para falar. Não pode chegar a uma conclusão como essa. Se isso aqui se refere ao acesso do diabo e aos anjos caídos, então eles estão todos purificados. Não é isso. A melhor explicação que existe aqui, considerando o contexto dessa passagem sobre o que o autor está falando, é que essas coisas celestiais somos nós. Quem foi purificado com sacrifícios superiores? Nós. Nós somos essas coisas celestiais. Ou seja, nós somos homens e mulheres celestiais. Como assim? Que nós fomos invadidos pela natureza celeste quando nós cremos. Nossa pátria, nós somos cidadãos celestiais. Então, isso tudo faz com que nós sejamos homens e mulheres celestiais. Fala, mas espera aí, que falta de educação é essa? De me chamar de coisa? Como assim? Coisa celestial. Pera lá. O celestial eu gostei, mas de coisa não. É muito feio. Fala, educação chamar crente de coisa, né? Gente, é assim, na língua original a palavra coisa não existe. Tá bom?
Não está lá a palavra coisa ou coisas. Não existe no texto original. No texto original colocaram a palavra coisas porque tinha que colocar alguma coisa, mas não tinha nada lá. É assim, ó. Deixa eu, como é que eu posso? É assim, ó, onde está coisa aqui, ó? Como é que eu explico isso? Eu vou ler como se fosse na língua original. Fica assim, ó. Cadê? Tá ruim. Está aqui o número? Tá aqui. Era necessário, portanto, que as figuras das que se acham nos céus, viram? Não tem a palavra coisa. Agora no português fica faltando um pedacinho, né? Então eles completaram com a palavrinha coisa, para a gente poder ler e fluir melhor a leitura. Só isso. A palavra coisa não existe. Aí continua. Se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, colocar a palavrinha coisa para completar, para a leitura ficar mais fluida. Mas a palavra coisa não existe. Não se sinta ofendido pelo escritor de Hebreus, ele não te xingou de coisa não. Pelo contrário, é um grande elogio, né? Olha, os objetos que eram símbolos de coisas celestes foram purificados com sangue de animais. Mas nós, as coisas celestiais, né? Nós, os celestiais, fomos purificados com sacrifícios muito superiores e melhores. Estamos aqui, mas somos celestiais. Não é maravilhoso isso? Você olha para mim, você acha que eu sou celestial? Olha para mim. Você tinha alguma... Você desconfiava disso? Só descobriu hoje, né? Olha para o seu irmão do seu lado e fala, nossa, mas não tem nada disso. Mas é celestial. Por quê? Porque é um cidadão celestial. O caráter de Jesus celeste está sendo construído nessa pessoa. Ele é alvo da vocação celestial. Ele foi transformado pelo poder celestial. Ele é alguém celestial. É um homem celestial. Meu Deus, vocês já imaginaram o impacto que isso causa no nosso tratamento mútuo? Como é que eu vou tratar vocês? E vocês a mim? Como? Se vocês são celestiais. E como vocês vão me tratar? Se eu sou celestial? Já imaginaram o impacto disso no nosso convívio? Se nós abraçarmos isso e crermos nisso e acolhermos isso de coração, vai ser totalmente diferente o nosso modo de viver uns com os outros aqui na igreja. É impressionante como a palavra de Deus faz essas coisas. Muito bem, vamos mais um pouquinho aí? Dá tempo? Tem mais um pouquinho ou não? Olha aí, ó. Então eles aspiram uma pátria celestial. Mas você falou que eles vão morar aqui na terra um dia, tal. Eles vão morar aqui, sim. Mas é que será numa cidade celestial, num reino celestial que o Messias vai inaugurar quando ele voltar. E vejam, por isso, olha aí, cadê o por isso? Não estou vendo? Tá, por isso. Esse por isso, o que é esse isso? Por isso. Bom, porque eles aspiram uma pátria celestial. Por que mais? Esse por isso se refere só ao desejar a pátria celestial? Por isso. Esse isso é o quê? É tudo que veio antes. Volta no 13, Pedro. Olha o 13. Eles morreram na fé, por isso... Eles, que mais? Eles saudaram, eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos, por isso, 14. Eles procuravam uma pátria, por isso, 15. Eles poderiam voltar, não voltaram, por isso. Eles aspiram uma pátria superior, por isso tudo, desde o versículo 13 até esse aqui. Por isso tudo, olha o que acontece. Olha que lindo isso agora. Por causa disso tudo, eles anelam uma pátria, eles
eles morreram na fé, foram leais até o final. Por causa disso tudo, Deus não se envergonha deles. O que é sentir vergonha? O que é sentir vergonha? O que é isso? Constrangido. É um sentimento, né? É um sentimento. Na verdade, Deus, assim, aqui é uma linguagem difícil, porque Deus sentir vergonha. Como é que Deus vai sentir vergonha? Como é que... É uma linguagem humana aplicada a Deus para nós podermos entender melhor. Porque Deus não tem como atribuir um sentimento assim a Deus. Mas a palavra usada, o significado desse termo é sentir-se rebaixado. Já se sentiu rebaixado? Isso é vergonha, sentir-se rebaixado. Ou seja, Deus quando dizem, olha, Ele é o Deus deles, Deus não se sente rebaixado. É forte, hein? Ou seja, há algumas pessoas, as pessoas que não têm fé, se eu disser, essa pessoa, o Deus dela é o Deus dos patriarcas, Deus será o quê? Se ela não tiver fé, Deus será o quê? Deus será rebaixado e se sentirá assim. Vai dizer, vocês estão me rebaixando. Vocês estão dizendo que eu sou Deus dessa pessoa. Isso é me rebaixar. Isso é me rebaixar. Ah, morreu, está no céu. O quê? Está comigo? Vocês estão me rebaixando. Vocês estão dizendo que eu sou Deus dessa pessoa? Isso é me rebaixar. Vocês estão me envergonhando. Eu me sinto rebaixado quando vocês dizem que eu sou Deus dessa pessoa. É forte. É forte. Existem algumas pessoas, e essas pessoas são as pessoas que não têm fé. Os homens que não são de fé. Se você afirmar que o nosso Deus é o Deus dessas pessoas, você está rebaixando Deus. Você não está sendo bonzinho, compreensivo, você não está sendo inclusivo. Você está rebaixando Deus. E mais, olha aqui, ó. Olha só. Por isso, por eles serem homens de fé, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, e ele fez mais uma coisa. Por causa disso, o que mais ele fez? O que mais ele fez? Olha os dois efeitos aqui. Por causa disso, por serem pessoas que morreram na fé, cheios da esperança celeste, por causa disso, Deus não se sente rebaixado quando nós dizemos que Ele é o Deus deles, e mais, Deus fez uma cidade para eles. Pergunta, e quem não é assim? E quem não é assim? E quem não morreu na fé? E quem não tem esperança, não aguarda uma cidade vindoura? Quem não aspira a uma pátria celestial? Essa pessoa é o oposto. Primeiro, Deus é rebaixado se você disser que Ele é Deus dessas pessoas. E mais, Deus não preparou cidade nenhuma para elas. Nada. Absolutamente nada. Como é que eu sei que Deus me preparou uma cidade e que Ele não se envergonha por ser chamado meu Deus? Muito simples. Se eu sou homem de fé, se eu creio,
Se eu creio. E essa fé é aquela fé que me dá a segurança e o desejo, a aspiração de uma cidade. Se eu sou alguém assim, então Deus não se envergonha de mim, Ele não é rebaixado ao ser chamado de meu Deus, e Ele me preparou uma cidade. Aí vem a pergunta para nós. Eu sou essa pessoa? Nós temos que olhar para isso. Eu sou como os patriarcas? Eu tenho essa fé que aspira uma pátria celeste? Eu tenho isso? Eu tenho essa fé que entende que essa pátria é temporária e que almeja estar com o Senhor um dia? Eu tenho essa fé? Se eu tenho, Deus não se envergonha de ser chamado meu Deus, e Ele me preparou uma cidade. Muito importante isso. Essa é a marca do homem de fé. Irmã Thelma, depois o Breno. Por isso, até da gente ora a intimidade, né, da oração que a gente tem com Deus. Isso. É uma intimidade que nós os três nos oramos, fazemos a Deus. Ninguém não tem essa intimidade. Deus não vai ouvir, porque Ele não é Deus dele, como que vai, né? Isso aqui, para o incrédulo, só aparece na hora da morte e do sofrimento. Ai, Deus tem me ajudado, Deus, você nem sabe que é Deus, né? E fala que está lá. E quando morre, está com Deus no céu, está nada. Nunca esteve, não estará agora e não estará nunca. É triste isso. E nós estamos falando aqui da fé que se protrai no tempo. É o crente, é o Abraão, é o Isaac, é o Jacó, peregrinos sobre a terra, aguardando uma cidade, crendo no Deus verdadeiro. É disso que estamos falando. Não de alguém que tem alguns espasmos. Na hora do sofrimento, ai, Deus me ajude. Passou o sofrimento, chuta tudo e vai para a cachaça. Não é disso que estamos falando. Pede oração também, para quem é crente. Né? Estamos falando de quem é crente, crente verdadeiro. Não dessas pessoas que têm essas ocasiões, né, de piedade passageira. Brenner, o que você ia falar? Então, se existem, assim, dizendo do povo evangélico no geral, dos que se dizem crente, mas não dão um bom testemunho diante das pessoas. Se eu disser, Deus é contigo, alguma coisa assim, eu estou rebaixando a Deus. Assim, se eu disser assim, olha, Deus abençoe você, não, isso não. Mas se eu disser, olha, essa pessoa, o Deus dela é o meu Deus, você está rebaixando a Deus. Se você está diante de um homem perverso, sujo, incrédulo, que usa o nome de Deus de forma para explorar pessoas, enganar pessoas, você sabe que ele não é crente, que ele é uma figura que envergonha o evangelho. E você diz, olha, o Deus desse homem é o mesmo Deus que eu sirvo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus da Bíblia, o Deus desse homem é esse Deus, você está rebaixando Deus. Deus é rebaixado quando você diz, olha quem é o Deus desse homem. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Pai de Jesus Cristo. Você está rebaixando esse homem. O certo é dizer, olha, o Deus que você serve não é o Deus que eu sirvo. O certo é dizer isso. O Deus que você serve é outro Deus, não é o meu. É assim que eu falo. Porque Deus vai me ajudar. Eu não sei que Deus vai te ajudar. O meu não é. O meu Deus, você não conhece o meu Deus. Você não conhece o meu Deus. Porque Deus vai estar não. Deus vai estar do meu lado, Deus não. Nisso aí, não. O Deus que você inventou na sua cabeça, esse talvez você sonhe que esteja do seu lado. O meu Deus, o Deus de Isaías, o Deus de Noé, o Deus de Enoque, o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Paulo, o Deus de Moisés, esse Deus não. Esse não. O Deus que eu sirvo, não. Por isso, pastor, que tem muita gente que não é crente, que fala, vai com Deus, eu nem respondo. Sei lá que Deus é esse. Deus nem respondo. Quando fala, você está se achando superior a quê? Você é diferente do quê? Isso não ouvi. Sim. Então, assim, é até constrangedor, assim, mas eu não estou querendo ser diferente. Não. Né? As pessoas que são ímpias, elas acham que nós somos seres orgulhosos. E na verdade, claro que nós temos que dizer isso sempre, né, com muito entendimento e sabedoria, mas em alguns momentos é necessário ser direto e dizer. Gente, eu já vi cada coisa que eu não acreditei. Da pessoa falando assim, não, a pessoa fazendo coisa errada e falando assim, não, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar.
Que Deus vai te abençoar? O meu? O Deus Santo? O Deus que se assenta no trono junto aos serafins e querubins e que clamam santo, santo, santo o tempo todo e que enche a terra da sua glória? Esse Deus vai te abençoar? Desculpe, eu não sei que Deus você inventou na sua cabeça, mas o meu Deus não vai te abençoar não, pelo contrário, para o meu Deus você é maldito. Para o meu Deus você está debaixo de maldição, da maldição dele e da fúria dele. Essa é a realidade. Muito triste isso. Eu me lembro quando eu era advogado, eu não acreditei no que eu vi uma vez. Eu era advogado da área trabalhista. Atuei bastante na área trabalhista, mas depois era o que eu mais fazia. E eu me lembro de uma reclamada, uma empresa, o dono de uma empresa, que ele dava golpe nos empregados. E ele fazia os empregados assinarem recebimentos que eles não tinham recebido. E quando chegava na hora da audiência, ele mostrava o recibo, dizendo: eu não devo nada para esse homem, mas ele já pagou. Ele já recebeu. E eu falava para o meu cliente: mas você já recebeu? Está aqui o recibo. Não, mas eu não recebi. Que papel é esse? Não sei, ele pediu para eu assinar. Pessoa simples. Assinava o recibo. Aí o juiz perguntava: o senhor sabe ler? Sei. Então, como é que você assinou o recibo? O juiz sabia que era fraude, mas o juiz não pode fazer nada, está assinado. Assim, eu pensei que era um papel, o senhor não leu o papel para assinar? Não, eu sinto muito. Eu não posso mandar ele te pagar diante de um recibo desse que eu tenho aqui nos autos. Não tinha como. E ele fazia isso constantemente, eu soube, porque era um funcionário simples. E ele fazia assinar os recibos. E aí, eu fiz uma audiência com esse homem, eu era advogado do empregado, né? E esse homem, ele tinha um advogado com ele ali, os dois sempre, né, juntos, e eu estava na fila do elevador, esperando o elevador chegar. E eu perdi a causa. Eu perdi porque ele apresentou o recibo falso, assinado pelo empregado. Eu perdi a causa. E ele não me viu, eu estava atrás dele na fila. E ele falou assim para o advogado dele, ele disse assim para o advogado dele: rapaz, mais uma vez, Deus me ajudou. Ele falou isso. Eu nunca esqueci isso. Ele falou assim: mais uma vez, Deus me ajudou. Ele tinha convicção de que as fraudes dele eram abençoadas pelo Deus que ele inventou na cabeça dele. Eu achei aquilo uma blasfêmia tão grande, ele explorando pessoas necessitadas. E ele disse isso. Bom, nada é por acaso. Passaram-se uns 3 meses, ele foi encontrado num estacionamento com um tiro na nuca. Ele foi executado. Não foi roubado, nada. Alguém foi lá e executou. Certamente algum empregado, né, que foi. E eu li aquilo e pensei: isso não é só um crime. Isso pode ser, não duvido nada, pode ser o juízo de Deus pela mão de algum assassino, pela mão de algum perverso, porque o juízo de Deus vem pela mão dos perversos. Eu pensei: isso aí é o juízo de Deus pela mão de um perverso. E ele era novo, gente, era um jovem, devia ter uns 30 anos de idade. Foi executado ali no estacionamento. Mas eu nunca saiu da minha cabeça a frase: mais uma vez Deus me ajudou, dando risada lá, feliz. Essa é a mentalidade do incrédulo, terrível. Bom, é isso, vamos fazer oração? Deus se orgulha de vocês? Não sei se é essa a pergunta certa, né? Mas será que o Senhor, nós podemos dizer que Ele não se envergonha, né? Não é rebaixado quando nós dizemos que Ele é o nosso Deus? É importante nessa pergunta. Será que Deus é rebaixado quando nós dizemos que Ele é o nosso Deus? Ou será que Ele é exaltado quando nós dizemos que Ele é o nosso Deus? É muito sério. Fazer oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo tão rico, essas coisas tão preciosas que transformam a nossa vida. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que sejamos pessoas de fato de fé,
que andemos na sua presença, sempre. E que assim, ó Deus, nós sejamos ornamentos para o seu nome, que o seu nome seja glorificado por nossa vida e descansemos sabendo que por sermos pessoas de fé, fé dada pelo próprio Senhor, o Senhor nos preparou uma cidade. Faça com que o nosso coração esteja nela. Ensina-nos essas coisas. Faça com que sejamos como esses homens de Hebreus 11. Despede-nos em paz para casa, guarda-nos de todo mal e reúna-nos novamente, ó Deus, para servirmos o seu nome com alegria e singeleza de coração. Em nome de Jesus. Amém.